Bom, a geografia crítica é uma geografia que surge com o apoio de autores muito importantes, como o Yves Lacoste, né, que é um autor, um geógrafo de peso, que com a sua obra, A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra, com essa publicação ele causa um alvoroço na comunidade científica, geográfica, porque ele questiona a falta de envolvimento da geografia com a realidade. Então, através disso, ele mostra que a geografia sempre esteve a serviço do Estado, do poder, e que ela sempre foi um instrumento usado para o interesse do Estado. Quando, na verdade, a geografia, ela como ciência, ela tem uma importância de acompanhar o desenvolvimento da sociedade, verificar todas as transformações que acontecem na natureza, acompanhar essa ação da sociedade na natureza, mas de forma crítica, tentando melhorar cada vez mais essa relação em prol tanto da sociedade quanto da natureza. Então ela estabelece essa relação, que é uma relação de mútua energia, tanto para a natureza quanto para a sociedade. E que essa relação, ela parte sempre de uma forma desigual. À medida que a sociedade constrói, ela constrói de forma a construir também desigualdades. E à medida que ela constrói as desigualdades, também ela destrói a natureza. Então, esse pensamento foi baseado, chegar a essas conclusões de forma crítica dentro da geografia, foi muito importante buscar ter o apoio de geógrafos que têm uma formação marxista. Então, a dialética e o marxismo estiveram muito presentes nessa organização do pensamento da geografia crítica. Basicamente, a geografia crítica vê a sociedade como um espaço, né? A geografia como vê a sociedade e o espaço como uma dupla face, ou seja, o espaço é transformado pela sociedade e provoca por si só contradições. E essas contradições devem ser estudadas pela geografia. Então, segundo o geógrafo Milton Santos, que já foi mencionado, né, um grande geógrafo, um dos mais importantes da América Latina, ele, como geógrafo crítico, ele vê e ele defende que o geógrafo não pode ser apenas um pensador se ele não fizer algo para transformar a realidade da sociedade a qual ele vive. E aí o Milton Santos tem uma frase que se encaixa perfeitamente dentro desse entendimento de que existem intelectuais e letrados. Para o Milton Santos, o geógrafo tem que ser um intelectual. E a diferença do intelectual para o letrado é que o intelectual, à medida que ele conhece a realidade, ele tem a obrigação de fazer alguma coisa para transformar aquela realidade. Caso ele conheça a realidade e não tenha responsabilidade por transformar a realidade ou para diminuir as injustiças sociais, então ele é apenas um letrado, ele não é intelectual. E aí esse é um dos pontos mais importantes da geografia crítica, é a geografia analisar com profundidade a sociedade e as contradições que se desenvolvem na sociedade dentro da sua relação sociedade-natureza. Também é importante ressaltar nesse aspecto é que a geografia crítica vê a natureza como uma segunda natureza, ou seja, uma natureza humanizada, uma natureza transformada.
uma natureza que passou por todas as suas transformações. E essa visão de uma segunda natureza, uma natureza que foi totalmente transformada, é um resquício do pensamento marxista. Então, para a geografia crítica, a natureza ela foi totalmente modificada pela ação do trabalho do homem e a ação do capitalismo. Então, basicamente, as escolas do pensamento geográfico têm essas diferenças. À medida que a sociedade evolui, a geografia não pode continuar a mesma. Ela tem que evoluir conforme a sociedade.